Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu estou meditando hoje vou meditar no capítulo 2. Capítulo 2, ele vai falar sobre o despenseiro fiel, a mãe carinhosa, o pai preocupado, a palavra dentro de nós, o povo de Deus que está ao redor e a glória de Deus diante de nós. Então, Paulo aí, no primeiro capítulo, ele fala a respeito da fé dos irmãos que estavam ali em Tessalônica, que eles eram um exemplo, que eles eram um povo entusiasmado, era um povo eleito, um povo esperançoso. E agora, aqui no capítulo 2, ele vai falar sobre aí o despenseiro, a mãe carinhosa, o pai preocupado. Na verdade, Paulo vai falar sobre o modelo de um servo, e que esse servo era Paulo. Veja bem como ele começa aqui o capítulo 2. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que eles fizeram não foi inútil. Quer dizer, Paulo, ele teve ali na cidade de Tessalônica por poucos dias, 21 dias aproximadamente, menos de um mês. O povo judeu levantou-se contra ele e ele teve que sair às pressas ali da cidade de Tessalônica. Depois de Tessalônica, ele foi para Bereia. Assim que ele chegou na Bereia, também, logo que os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que ele estava em Bereia, foram para lá, fizeram um levante contra Paulo, e Paulo deixou Silas e Timóteo e foi para o litoral ali da Macedônia, em Atenas. Em Atenas ele pregou no Areópago e depois ele seguiu para a região da Acaia, que é Corinto. Em Corinto ele ficou 18 meses e foi justamente lá que ele escreveu esta carta. E por isso que ele fala aqui: irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que eles fizeram não foi inútil, apesar de termos sido maltratados. Então ele diz: olha, eu passei pouco tempo aí, mas a visita que eu fiz para vocês não foi inútil. E apesar de eu ter sido maltratado e insultado, impressionante que Paulo, antes de passar por Tessalônica, ele já tinha estado em Filipos. Em Filipos, e também na Macedônia, ele foi preso, ele foi açoitado, preso, e ali ele teve aquele terremoto, os alicerces da prisão se abalou, as portas foram abertas, e aí houve a conversão do carcereiro em Filipos. Então, ele está relatando aqui: olha, apesar de termos sido maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Paulo está falando de um dispenseiro fiel. Ele era um dispenseiro fiel, Paulo, dando testemunho de sua pessoa. Ele falou que sofreu muito, antes mesmo de chegar e pregar na cidade de Tessalônica, ele sofreu essa perseguição lá em Filipos, e sofreu em Tessalônica, sofreu lá em Bereia, e pregou em Atenas, apesar de que o público que ouviu Paulo em Atenas eram gregos, então ele não
Claro que tinha também, em todas as regiões ali tinha judeus, mas provavelmente ali em Atenas não tinha judeus, porque ele estava pregando para pessoas que adoravam vários deuses. Paulo, olhando os altares ali de Atenas, ele disse: olha, eu vejo que vocês são religiosos, porque visitando os vossos altares, eu vi que vocês servem a um Deus desconhecido. E é justamente a esse que eu prego. Então pode ver que o povo era um povo religioso, um povo que tinha vários deuses. Então, em todos os lugares, Paulo passava por lutas. E mas mesmo assim, diante de muitas lutas, perseguições, eu nunca deixei de anunciar o Evangelho. Sempre eu anunciei o Evangelho, mesmo diante de lutas, de provações, de batalhas, eu anunciei o Evangelho. Eu falei que tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho em meio a muita luta. E outra coisa que você olha, a nossa exortação aqui não é o sentido de maltratar. Exortação aqui no sentido de encorajar. A palavra exortar, ela vem de uma palavra grega que quer dizer encorajar. Ou seja, pois o nosso encorajamento não tem origem no erro. Aquilo que nós estamos fazendo não tem origem no erro, nem em motivos impuros, quer dizer, algo impuro, nem temos a intenção de enganá-los. Nós não queremos enganar vocês. Com certeza tinham pessoas que saíam de cidade em cidade pregando o Evangelho ou uma religião, e que por trás dessa religião eles tinham a intenção de enganar as pessoas com motivos impuros. Não era esse aqui o caso de Paulo. E diz aqui, ao contrário, como homens aprovados por Deus. Quer dizer, eu fui um homem aprovado por Deus para levar o Evangelho. E Deus nos confiou este Evangelho. E outra coisa, olha, eu não falo para agradar pessoas, mas a Deus. Primeiramente eu falo para agradar a Deus, que prova o nosso coração, que testa os nossos corações, que testa a motivação dos nossos corações. E ele, olha, vocês bem sabem que a nossa palavra, vocês ouviram e viram aquilo que eu fiz aí em Tessalônica, apesar de pouco tempo, mas vocês viram e ouviram as minhas palavras, e que elas não foram palavras de bajulação, de elogio excessivo, no intuito de ganhar alguém. Porque aqueles que trazem uma doutrina errônea, uma doutrina herética, eles vêm com palavras de bajulação, eles vêm com um elogio excessivo no intuito de ganhar aquela pessoa. Depois de ganho, aí a conversa ela muda de sentido. Então, você olha, eu não vim com bajulação excessiva, eu vim pregando a palavra de Deus. E nem de pretexto para ganância, nem criando um pretexto no sentido de ganância. Com certeza, Paulo tinha em mente aqui aqueles que pregavam o evangelho no sentido monetário. Ganância aqui está voltada para o lado financeiro. E nem também buscamos reconhecimento humano. Eu não vim aqui para aparecer, para ser eu sou o apóstolo Paulo. Não, eu não quero reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu quero que as almas se salvem através da palavra de Cristo. É isso que eu quero. Versículo 7 diz assim, embora como apóstolos de Cristo, ele colocou apóstolos aqui no plural, porque ele colocou ele mais os demais apóstolos que pregavam o evangelho de Cristo, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então, vocês podem ver que Paulo se considera como uma mãe carinhosa, uma mãe que, tem uma tradução que como uma mãe que acaricia os seus filhos, né? Uma mãe que cuida, que acaricia, uma mãe carinhosa. Olha, como uma mãe carinhosa, eu fui para com vocês. Então, Paulo, ele
amava, ele amava e aqueles irmãos de uma forma tão grande que ele se considerava como uma mãe carinhosa. E olha, eu não fui um peso para vocês. Eu não fui aquele que trouxe um peso, um fardo para vocês. Pelo contrário, eu fui como uma mãe que acaricia, que cuida dos seus próprios filhos e sentindo afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho. Nós não somente pregamos o Evangelho de Cristo, mas também eu dei a minha própria vida por vocês. Isso é amor de mãe. A mãe, ela está disposta a dar até a sua vida pelo filho. Pode ver que as mães, elas amam seus filhos de uma forma extraordinária. Muitas, elas dão as suas vidas pelos seus filhos. Quantas mães que no momento do parto, elas partem para a eternidade e os filhos ficam aí. Então, mãe é assim. Então, ele se considerava como uma. E por isso que o versículo 7 e 8, ele se considera como uma mãe carinhosa. E ele fala que vocês se tornaram muito amados por nós. Versículo 9. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. 11. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Veja bem aí agora, Paulo, ele se considerando como um pai. Nos versículos 7 e 8, ele se coloca como uma mãe, agora ele se colocando como, ou se considerando como um pai preocupado com os filhos. Então ele falou assim, olha, vocês se lembram do nosso trabalho. Nosso trabalho ele foi um trabalho esgotante, um trabalho até a exaustão, a nossa fadiga. Eu trabalhei dia e noite, porque parece que Paulo tinha um sentimento de que algo iria acontecer com ele. Então ele trabalhou dia e noite e durante o dia, com certeza, ele estava pregando o Evangelho e durante a noite ele estava fazendo outra coisa. Eu não sei, mas o texto que segue indicando que Paulo estava trabalhando materialmente à noite para levantar recursos para que ele pudesse continuar ali na cidade de Tessalônica. Olha, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Por isso que lá a ganância lá em cima, bajulação e pretexto de ganância, está ligado ao dinheiro. Olha, eu trabalhei noite e dia, talvez durante o dia pregando o Evangelho, ou à noite estava trabalhando, ele era fazedor de tendas, Paulo, ele estava trabalhando para levantar recursos para continuar anunciando o Evangelho de Cristo na cidade de Tessalônica. E ele coloca no versículo 10, tanto vocês como Deus, tanto os irmãos de Tessalônica como o próprio Deus, eles foram testemunha de Paulo, de como ele se portou de uma maneira santa, justa e irrepreensível ali no meio dos irmãos. Pois, olha, vocês sabem que nós tratamos vocês como um pai trata seus filhos. Como um pai trata os seus filhos? O pai trata exortando, consolando e dando testemunho. Então o pai exorta. Exortar aqui é encorajar. Encorajar, consolar. O consolo aqui é animar. E o outro é encorajar, instar para que a pessoa prossiga na sua caminhada. Então, como um pai cuida dos seus filhos, dando coragem, consolando, que é animando e dando testemunho,
Para quê? Para que os filhos tenham uma vida digna. E aqui os filhos na fé de Paulo, para que eles tivessem o quê? Para que eles vivessem de uma maneira digna, ou de uma maneira agradável, de uma maneira que pudesse agradar a Deus. A maneira digna diante de Deus é uma palavra grega que quer dizer que tenha motivos para agradar alguém. Então, de uma maneira agradável, que pudesse agradar a Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Versículo 13. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra que atua com eficácia entre vocês, os que creem. Então, olha, vocês receberam, é a palavra de Deus dentro de nós. Aqueles irmãos ali de Tessalônica, eles receberam a palavra da parte de Deus, ou da parte de Paulo, e de Deus também. Que, ó, o fato de vocês receberem da nossa parte e da parte de Deus, tanto de Paulo como de Deus, vocês a aceitaram. E não agora uma palavra escrita em tábuas de pedra, mas eles colocaram essas palavras em seus corações. E ele fala assim, ó, como palavra de Deus que atua com eficácia, ou aquilo que opera com eficácia em vocês, aqueles que creem. É uma palavra que muda, que transforma vidas. Versículo 14. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Então, o que Paulo disse? Olha, vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus e de Cristo que estão na Judéia. Por quê? Porque eles se tornaram, a igreja de Tessalônica se tornaram uma igreja que estava imitando a igreja que estava na Judéia. Porque a igreja que estava na Judéia, ou o corpo de Cristo que estava na Judéia, passou por perseguições por parte dos judeus, a ponto de matar Jesus na cruz do Calvário. E agora os irmãos que estavam em Tessalônica também estavam passando por perseguições por parte dos conterrâneos, dos próprios gentios e também por parte dos judeus. Então, eles estavam sofrendo perseguições por causa do Evangelho de Cristo. E ele falou assim, olha, mas persistam, sejam firmes, porque lá na Judéia eles mataram Jesus, perseguiram os irmãos também. Olhem o que? Os irmãos que estão ao seu redor, aqueles que passaram por perseguições. Eles mataram o Senhor Jesus e também mataram os seus profetas e também os perseguiram. Esses judeus ou até mesmo gentios nos perseguem. O intuito deles é o quê? É impedir que nós falemos ou que nós divulguemos a palavra de Deus, tanto a judeus como aos gentios. E que estes venham a ser salvos. E ele diz aqui que dessa forma eles continuam acumulando pecado. Sobre ele finalmente veio a ira. Eu não sei o que Paulo aqui tinha em mente aqui. A ira, na verdade, de Deus sobre o povo judeu veio somente no ano 70. E esta carta aqui foi escrita bem antes. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração ou em espírito, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato,
vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aqui Paulo, encerrando o capítulo 2, ele diz assim, olha, eu fui privado de estar com vocês, eu fui privado disso, de estar na companhia de vocês. Então eu passei um breve tempo com vocês, 21 dias apenas. Por causa da perseguição, Paulo teve que sair às pressas. E outra coisa, eu estou esforçando para em breve visitá-los. Por 2 vezes eu tentei fazer isso, mas Satanás me impediu. Então, com certeza, as perseguições ainda estavam se levantando contra a vida de Paulo. E você, olha, mas ainda que ausente no corpo, mas o meu coração está com vocês aí em Tessalônica. Em espírito eu estou com vocês. E ele diz aqui que pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? Então, a coroa ou a glória de Paulo era a igreja que estava em Tessalônica. É isso aqui que ele estava querendo dizer já no finalzinho do capítulo. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo.